Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui, nesta semana, mais um trimestre da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, neste trimestre, estaremos estudando a revista que foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, essa nova revista aqui que inicia neste próximo domingo, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Mas antes de começarmos a apresentação desta primeira lição, que traz o título Informando e Contextualizando, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e também acione o sino das notificações, para que você possa receber a lição no momento em que nós estivermos publicando. Compartilhe para que mais pessoas também possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. E toda semana nós estaremos aqui publicando uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de número 1, como eu disse, ela traz o título Informando e Contextualizando. E tem o texto base no livro de Atos, que é o livro que nós estaremos estudando nesse trimestre, no capítulo 1. E vamos ler do versículo 1 até o 5, que neste momento aqui estaremos lendo para a introdução desta lição. E o texto nos diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Bem, irmão, a partir desta lição, nós estaremos iniciando este trimestre tendo como destaque o livro de Atos dos Apóstolos. Este é o 44º livro da Bíblia e é o 5º do Novo Testamento. Neste livro, nós podemos conhecer a história do surgimento da igreja, surgimento também do cristianismo e a disseminação da palavra de Cristo e também dos seus ensinamentos. O título do livro de Atos, tal como o conhecemos hoje, não teria parte aí, não fazia parte aí original, mas pertence a um segundo que é da era cristã, no caso, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Eles são 2 volumes de uma só obra. Ou seja, qual for aí originalmente aí o título colocado, o Evangelho serviu para os 2 livros. Quando o segundo volume ele começou a circular independentemente do primeiro livro de Lucas, surgiu este título usado aí para designar o seu contexto. Ao longo deste livro, que tem aí 28 capítulos, nós poderemos acompanhar as histórias do surgimento aí da igreja
que se passaram aí desde Jerusalém até boa parte do Império Romano. Além disso, vemos também que após a sua ressurreição, Jesus ele continuou guiando a igreja para os seus ensinamentos através dos apóstolos. Antes de subir aos céus, ele pediu para que os apóstolos aguardassem em Jerusalém para que do alto fosse revestido de poder. Este poder viria pelo Espírito Santo, para que em terra os apóstolos fossem testemunhas dos ensinamentos do Senhor Jesus. Este livro, ele tem como foco o ministério de dois apóstolos, Pedro e Paulo. Antes de tornar-se apóstolo, Paulo ele era conhecido anteriormente como Saulo. Ele perseguia os cristãos. E aqui nós estaremos acompanhando o trabalho dos apóstolos, que em suas viagens levavam os ensinamentos do Senhor Jesus para que as pessoas se arrependessem e crescem nele. Portanto, neste livro que nós estaremos estudando, nós vamos poder acompanhar o início da igreja e também a vinda do Espírito Santo, o Espírito da promessa, para guiar os apóstolos e também todos os cristãos. Atos dos Apóstolos é a segunda parte, então, da obra de Lucas, como nós sabemos. Lucas ele escreveu o Evangelho de Lucas, que tem o seu nome, como uma primeira carta enviada ao seu amigo Teófilo. E temos também esta segunda carta com o título Atos dos Apóstolos. Alguns historiadores relatam que este conteúdo, tanto do Evangelho como também do livro de Atos dos Apóstolos, eles formavam uma peça jurídica de defesa que o apóstolo Paulo ele apresentou durante a sua estadia em Roma, quando ele foi levado em julgamento naquele tribunal. Então, irmãos, toda a narrativa deste livro é muito inspiradora e apresenta os primeiros caminhos da fé cristã na igreja primitiva ali, logo após a ascensão de Jesus ao céu. Vemos nessa trajetória escrita por Lucas um caminho da própria promessa de Jesus, onde os seus discípulos seriam revestidos com o poder do Espírito Santo. E é este evangelho o poder de Deus para a transformação de vidas, alcançando novas culturas e também outras nações. Vemos também os esforços dos apóstolos em chamar as pessoas para que eles pudessem crer em Cristo Jesus, para que eles desfrutassem também do seu amor e fossem salvos eternamente por ele. Afinal, este evangelho chegou até nós e somos a prova viva de que esta promessa bíblica se cumpriu. Precisamos esmiuçar este texto rico em detalhes para compreender que atos não são apenas eventos históricos, que têm aí um valor impressionante, mas detalhes que expressam a vontade e os planos de Deus para aquela igreja, a igreja primitiva. Assim como para as igrejas dos nossos dias e para a fé pessoal de cada crente. Desta forma, o objetivo desta lição que se inicia é que, ao final deste estudo, possamos ter aprendido sobre o contexto histórico do livro e as suas principais características e ênfases, como também a teologia neste livro. E você pode baixar a nossa revista, que nós iniciamos o estudo hoje, no endereço aqui embaixo. Você clica, entra lá, nesse endereço, na página da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, e baixe o seu livro, essa revista em PDF, para que você possa estudar
conosco aqui também. E dessa maneira, amigos e irmãos, nós chegamos ao primeiro tópico da lição de hoje, e que tem o título ênfases do livro. ênfases do livro. Bem, o livro de Atos não é um livro exaustivo. Ele não tem a pretensão de registrar todos os detalhes do avanço missionário da Igreja de Jerusalém a Roma. Lucas, como zeloso historiador, ele selecionou apenas alguns pontos importantes para ressaltar aí a vitoriosa marcha do cristianismo até a capital do Império Romano. Nessa jornada, os apóstolos eles enfrentaram implacáveis perseguições por parte dos judeus. Aqueles que deveriam ser os maiores promotores da fé, dessa fé cristã, assumiriam aí a desaventurada posição de seus maiores inimigos e perseguidores, seja em Jerusalém ou Damasco. Assim eles fizeram em toda aquela região, Macedônia, Galácia, até a Acaia, ou Ásia Menor. Os judeus eles foram sempre, sem cessar, os grandes opositores do Evangelho. E, curiosamente, o Lucas, ele registra que em todo o tempo e por todos os lugares, os romanos, eles constituíam-se aí os defensores da fé cristã e até mesmo protetores dos encarregados dessa missão. Ao ler esse livro, nós somos transportados a sentir aquele coração vibrante e também pulsante da igreja primitiva. Neste estudo que nós iniciamos hoje, os inscritos aqui no nosso canal poderão sentir isso. Ao ler cada versículo, somos direcionados para uma igreja que é intensa e tem uma obra clara para ser realizada, que é a missão. E é parte aí do dia a dia, e por isso o testemunho, ele transformador aí, esse testemunho do Evangelho, e também com a vitalidade dos discípulos e a obra constante do Espírito Santo, impulsionando aí as igrejas para a missão de ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Alguns aspectos são importantes para serem destacados no livro, como o início da igreja e a atuação do Espírito Santo, assim como as estruturas que vão auxiliar a igreja no cumprimento aí da missão em meio às perseguições, como a instituição do diaconato, a conversão de Paulo, a chegada de novos discípulos, a expansão da igreja e a conversão dos gentios. Entre essas ênfases, logo no início do livro, Lucas ele destaca a atuação constante e contínua do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na expansão também da igreja. Em Atos 2, a descida do Espírito Santo capacita-os para testemunhar e proclamar com poder a obra salvadora de Jesus Cristo. Atos é um livro para ser estudado não como uma história remota, distante, mas como um desafio presente. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. As circunstâncias são outras, mas o Evangelho é o mesmo. A forma de pregar pode ser até repaginada, mas o conteúdo da pregação permanece inalterável. Não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas o Cristo que esteve morto e agora está vivo. O Espírito Santo é presença real e vital ao longo de todo o escrito de Lucas nesse livro. Ele tanto guia como potencializa também os discípulos a pregarem as boas novas da salvação. E também capacita para dar direção aí às igrejas. Sem ele, a igreja não avançaria
o servo de Deus não vence os dias maus. Você tem buscado a intimidade com o Espírito Santo? Essa presença é fundamental para outra ênfase que destacamos, que é o testemunho sobre Cristo. Lucas, ele cita em Atos 1, no versículo 8, que os discípulos foram comissionados a serem testemunhas, não só em Jerusalém, onde já estavam acostumados a viver, conheciam as pessoas e também os costumes, mas também para irem até as proximidades e aos confins da terra. Que testemunho era esse? Eles estavam testemunhando o sacrifício de Jesus, ou seja, sua morte, sua entrega pelos nossos pecados, mas também a sua ressurreição dentre os mortos. Sua morte e ressurreição são fundamentos para a salvação da humanidade. Sendo assim, amigos e irmãos, tanto o testemunho como o Espírito Santo são ênfases que são centrais e dão base para todo o livro de Atos. Pois é por meio desses fundamentos que o povo avança na sua missão e de ir para todo o mundo, formando novos discípulos e batizando-os, plantando novas igrejas, fazendo missões, resistindo às perseguições e transformando vidas até os nossos dias. E nesse caminhar, amigos e irmãos, chegamos ao segundo tópico da lição, essa lição de hoje, e que tem o título Contexto do livro. Contexto do livro. Muitos acreditam que Lucas escreveu Atos após a queda de Jerusalém, no ano 70 d.C. A sua morte provavelmente ocorreu em meados da década de 80 do século I. No entanto, é mais provável que ele tenha escrito o livro bem mais cedo, antes do final aí do primeiro aprisionamento do apóstolo Paulo em Roma, que foi aproximadamente entre o ano 60 e 62 d.C. Essa data é a explicação mais natural para a conclusão abrupta do livro de Atos, na qual apresenta Paulo esperando pelo julgamento diante de César. Porém, ao analisar qualquer contexto histórico, é fundamental reunir informações para podermos compreender melhor Atos dos Apóstolos. O livro, ele não é uma retrospectiva histórica de Lucas para Teófilo. Ele relata eventos centrais. Eventos esses de missões dos discípulos de Jesus em meio aos desafios. Lucas, ele dedicou mais da metade de Atos ao ministério do apóstolo Paulo. Certamente teria revelado aí o resultado final daquele julgamento. E também descrito o seu ministério aí posterior, seu segundo aprisionamento, que foi registrado em 2 Timóteo 4, no versículo 11, e a sua morte, caso estes eventos tivessem ocorrido antes dele ter escrito o livro. O silêncio de Lucas acerca de eventos tão notáveis como o martírio de Tiago, que era o cabeça da igreja, vamos dizer assim, a pessoa mais importante que dirigia a igreja de Jerusalém no ano 62 d.C., de acordo com o historiador judeu, o Flávio Joséfo. E a perseguição por Nero no ano 64 d.C. e a queda também de Jerusalém no ano 70. Também sugere aí que ele escreveu antes de tudo isso acontecer, esses fatos acontecerem. Dentre as ênfases, o processo de acesso dos gentios ao Evangelho, a conversão de muitos marcaram os relatos de Lucas em Atos, destacando também as missões lideradas por Paulo. Passagens como a visão de Pedro em Jope,
a conversão de Cornélio, que evidenciam aí o contexto multicultural do livro. No contexto social, o culto ao imperador gerava perseguições aos cristãos que se recusavam a adorá-lo, resultando aí, muitas vezes, em perseguições. A prática da comunidade cristã primitiva de compartilhar recursos, descritos em Atos 2, 42 até o versículo 47, que reflete aí uma economia solidária. Além disso, a influência helenista e também muito evidente em interações como a de Paulo em Atenas, confrontando aí filósofos, epicuristas e estoicos. A contextualização do discurso do Evangelho para alcançar mais vidas sem perder a essência da doutrina que era notável. Por exemplo, Paulo, no Areópago, em Atos 17, apresenta o Senhor Jesus desafiando aí as religiões mistéricas, enfatizando aí a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. O texto de Lucas, em Atos dos Apóstolos, está totalmente ligado ao contexto ao qual os personagens eles estavam inseridos. Essa compreensão enriquece a leitura do livro de Atos, permitindo que os fatores aí que vão estar presentes e os leitores vão poder apreciar a profundidade das interações entre o Evangelho e também o contexto histórico. Finalmente, o importante reconhecimento que toda a expansão do Evangelho, tanto naquela época quanto nos dias atuais e também futuros, só foi possível pelo poder e atuação constante do Espírito Santo na vida dos crentes em Jesus. Como deixa claro no início do seu Evangelho, Lucas escreveu com a finalidade de apresentar a Teófilo e outros que lessem a sua obra uma narrativa coordenada dos fatos. Lucas 1, no versículo 1, quando apresenta que Jesus ele começou a realizar em seu ministério terreno na vida daqueles homens. Consequentemente, Lucas ele escreve em seu evangelho uma exposição em ordem daqueles eventos importantes que vão acontecendo. Atos, ele continua esse registro, descrevendo o que Jesus realizou por intermédio da nova igreja. Iniciando com a ascensão de Jesus, passando pelo nascimento da igreja no dia de Pentecostes, até a pregação de Paulo em Roma. Atos, ele vem registrar a expansão então desse evangelho, as boas novas de Jesus e o crescimento da igreja. Também, neste livro, são relatados a progressão da oposição ao evangelho. É importante considerar que toda a expansão do evangelho, tanto naquela época quanto nos dias de hoje, e também nos dias futuros, só serão possíveis, a gente repete, pelo poder e atuação constante do Espírito Santo na vida de cada pessoa convertida pelo Espírito Santo ao Evangelho de Jesus Cristo. E assim, amigos e irmãos, nós chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, a lição de hoje, e que tem o título Abordagem Teológica do Livro. Abordagem Teológica do Livro. Atos é a primeira obra escrita sobre a história da igreja, registrada aí com resposta inicial à grande comissão, que está lá em Mateus 28, de 19 a 20. E oferece informações sobre as 3 primeiras décadas de existência da igreja, material que não é encontrado em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Embora inicialmente não seja uma obra de cunho doutrinário, Atos ele enfatiza que Jesus Cristo ele é realmente
o Messias que era tão esperado pela nação de Israel. Mostra também que o Evangelho ele é oferecido para todas as pessoas, não somente aos judeus. E destaca que a obra do Espírito Santo é mencionado mais de 50 vezes no livro. Por isso, muitos autores até destacam que o livro poderia ser atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Além das ênfases e do contexto histórico, nós temos também alguns princípios teológicos contidos no texto. Sabemos que teologia é o estudo sobre Deus. Sendo assim, podemos analisar como Deus se manifesta e se revela dentro deste livro, pelas perspectivas aí do apóstolo Lucas. Atos, ele é considerado o livro histórico do Novo Testamento, que também é um documento teológico de Lucas para Teófilo. Em Atos, as transições são abundantes do ministério de Jesus até o trabalho dos apóstolos, iniciando lá na antiga Nova Aliança, de Israel, como nação escolhida, e essa introdução para a igreja, o povo que testemunha a salvação de Cristo Jesus. O livro, ele apresenta a teologia da transição do Antigo para o Novo Testamento. Atos, ele descreve a obra prática da nova aliança na vida da igreja. É um relato sobre como Deus se revelou por meio de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo e se manifestou entre os eventos após a ressurreição de Cristo Jesus, às igrejas, aos discípulos e também aquelas perseguições que eles sofreram. Esse dinamismo do próprio Deus em se revelar e inspirar Lucas orientou a igreja no passar aí dos séculos sobre a sua obra e missão. Nós, aqueles que temos aí em mãos o livro, somos desafiados a viver essa fé dinâmica que nos envolve na missão de Deus em resgatar vidas e por meio dos atos, continuando aí com os atos do Espírito Santo na vida de cada um, apresentando a vontade de Deus, sempre olhando para cima, de onde vem o socorro, como fez Estevão. Esta é uma mensagem de encorajamento para todos os que creem. Quando vamos lendo aí e avançando no texto de Atos, percebemos a simplicidade da vida cristã. Essa simplicidade é manifestada, vívida e experimentada por meio de outros temas centrais na teologia deste lindo e maravilhoso texto, que apresenta também o reino de Deus. Jesus pregando, anunciando, vivenciando o reino de Deus com aqueles discípulos. A manifestação desse reino traz para o cotidiano a clareza dos mandamentos de Jesus em contraponto ao sistema que já estava estabelecido nas religiões e também na sociedade daquele tempo. A mensagem de salvação era para aquele tempo, para os séculos seguintes e também para o nosso tempo e o tempo futuro. E sendo assim, o reino tem uma proposta que é a transformação de vidas e estruturas. Atos dos Apóstolos, além de ser uma fonte histórica das primeiras igrejas e a experiência do dia a dia dos discípulos, ele também nos inspira e ensina como viver nos nossos dias como servos e como a igreja, sem separar um do outro, ela crescerá. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. A proclamação do reino de Deus é central em nossa teologia, é a revelação do poder de Deus. E também nessa forma missiológica, que é levar
essa mensagem a todos aqueles que estão para ouvir. Destacamos, então, 3 verdades importantes sobre a mensagem de Atos. Em primeiro lugar, a importância de sua mensagem. John Stott, ele diz que Atos é fundamental por causa de seus registros históricos e também por sua inspiração contemporânea. Atos narra a história da Igreja Apostólica, desde os seus primeiros passos, em Jerusalém até Roma, a cidade imperial, passando por toda a Ásia também. Faz uma estreita conexão entre o que Jesus começou a fazer e a ensinar e o que ele continuou a fazer e ensinar por intermédio dos apóstolos. O livro de Atos não coloca no centro do palco os apóstolos, mas o Senhor Jesus. E é ele quem fala e faz. Os homens de Deus são apenas instrumentos. O agente é o próprio Filho de Deus. O poder que transforma vidas não vem do homem, mas de Deus. Não vem da terra, mas do céu. Não vem de dentro, mas de cima. Em segundo lugar, a necessidade da sua mensagem. Atos é um manual sobre o crescimento saudável da igreja. Vivemos num tempo de busca desenfreada pelo crescimento numérico de igrejas. No entanto, muitos se perdem nessa corrida. Em terceiro lugar, a urgência da mensagem de Deus, a mensagem de Jesus. O livro de Atos trata do crescimento espiritual e numérico da igreja para alcançar esse alvo. A igreja, ela manteve inseparavelmente a ortodoxia da piedade, doutrina e vida, palavra e poder. Ortodoxia sem piedade gera o racionalismo estéril. Piedade sem ortodoxia produz misticismo estéril. Ao longo da história, a igreja várias vezes aí, ela chegou a cair num extremo ou até mesmo em outro. E dessa maneira, irmãos, chegamos à conclusão desta nossa primeira lição, nesse segundo trimestre. Estudar o livro de Atos é trazer à memória os gloriosos feitos de Deus, é alimentar a nossa alma com a esperança de que o mesmo Deus que realizou coisas esplêndidas no passado tem poder para realizar de novo em nossos dias. Estudar o livro de Atos é nutrir o nosso coração com a perspectiva de novos avivamentos, que coloquem a igreja no trilho da verdade e firmem os seus passos no caminho da santidade. Podemos, nesses estudos que hoje nós iniciamos, damos a partida, que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Por meio dessa lição, que foi estudada no dia de hoje, nós refletimos nas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos, de que receberiam a virtude do Espírito Santo como um pré-requisito para serem as suas testemunhas até os confins da terra. A doutrina bíblica do Espírito Santo nos mostra que o revestimento do poder do alto é imprescindível à missão da igreja, tanto no passado quanto no presente. Agora que já temos um panorama geral com ênfases, com contexto e também teologia, precisamos entender que a centralidade do livro é a expansão do testemunho de Jesus por meio daquelas igrejas do passado. Missões, vidas e até mesmo
as perseguições e martírios. Isto só é possível pelo poder do Espírito Santo. Ao pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária, vai nos levar aí a compreender que ele está presente e atuante em sua igreja hoje, assim como em todo crente genuíno. Contudo, dada a urgência, a magnitude da missão, brevidade do tempo e caos no mundo de hoje, necessitamos de mais, necessitamos de ser cheios do Espírito Santo. Que passamos a dar aí ênfase nessa obra que nós estaremos estudando, essa obra regeneradora e capacitadora do Espírito Santo na vida daquelas pessoas da igreja e dos irmãos que desejam também hoje levar outras pessoas a Cristo. Ora, tal como os discípulos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para cumprir a grande comissão hoje, transbordando da sua graça e também da salvação. A mensagem de Lucas, enviada a Teófilo, destaca a importância da comunidade cristã em testemunhar, por meio de atos, os ensinos de Jesus, feitos por meio dos apóstolos. Atos que venceram a barreira do tempo, pois foram inspirados por Deus. Louvado seja Deus por sua obra, essa obra redentora. Nele somos desafiados a fazer parte dessa missão como proclamadores do reino eterno, por mais que nós soframos perseguições, o evangelho é para judeus e gentios, para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E agora, amigos e irmãos, nós chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 propostas de reflexão para o aprendizado aí final na ação dessa lição de hoje. Na primeira reflexão, o autor da revista deste trimestre, o pastor Eric Mendonça, nos convida a perceber que um olhar detalhista, como o de Lucas, nos faz enxergar tantos detalhes importantes no livro de Atos. Você tem sido detalhista, anotando aí e testemunhando as suas experiências com Deus? Na segunda reflexão desta primeira lição, nos indaga que, como servos do Senhor, temos limitado o testemunho da obra da salvação de Jesus somente em Jerusalém, ou seja, somente aqui onde nós estamos? Na terceira e última reflexão dessa primeira lição, nos convida a analisar Atos como um todo. E ao fazermos, percebemos como Deus cuida dos seus em cada detalhe. O que hoje você gostaria de apresentar a Deus, para que a sua fé e serviço cristão não pare no meio do caminho? O que você necessita? O livro de Atos dos Apóstolos é a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha os evangelhos e abre as epístolas. Assim dizia William Barclay. Consideram um dos mais importantes livros aí do Novo Testamento. Calvino o chamou de um grande tesouro. E Martyn Lloyd-Jones de o mais lírico dos livros. O livro de Atos, então, é a segunda parte de uma obra cujo primeiro volume é o Evangelho de Lucas. Assim nós aprendemos hoje. O objetivo de Lucas, em sua dupla obra, era oferecer um relato coordenado das origens cristãs. Lucas, ele reúne a história de Jesus e a história da igreja primitiva. Explica
como as boas novas começaram a se espalhar a ponto de abranger todo o mundo mediterrâneo, desde Jerusalém até Roma. O segundo volume trata, então, de tudo o que Jesus ele continuou a fazer e a ensinar através dos discípulos. Dessa maneira, os 2 volumes abrangem aí o começo do Evangelho e a proclamação da salvação para a igreja primitiva. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. E é essa história que se inicia com os relatos do livro de Atos que nós estaremos estudando. Esse livro é um convite a refletir sobre esse imperativo, então, do Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares do mundo. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito foi de esclarecer a respeito da Grande Comissão, para uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que essa missão é uma ordem divina e que Deus conta com cada um de nós, com cada crente, para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus, a causa do Evangelho. É o imperativo do reino para todos nós. E que nos questiona todos os dias a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas da salvação. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição aí, a primeira dessa nova revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu recado, o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. E baixe a revista, o endereço está aqui embaixo. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 2, com o título Lucas e Teófilo. Lucas e Teófilo. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?